Então, muito boa noite a todos, todas, né? Boa noite. Vamos começar o nosso encontro de hoje. Vamos fazer uma oração inicial, agradecer a Deus por esta noite, por estarmos aqui, mesmo à distância, mas em sintonia com o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso. Vamos agradecer a Ele por mais um momento, agradecer a Deus pela vida, pela saúde. Vamos colocar também aqui na nossa oração a nossa colega Anaísa, que participa hoje por causa de doença. Deus possa estar devolvendo a saúde a ela. Por cada um de nós, pelas nossas famílias, pela nossa fé, pelo nosso engajamento, por tudo aquilo que somos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o nosso tema de hoje é Moisés. Então, vamos falar um pouco sobre Moisés. Quando fala de Moisés, nós temos que lembrar dos mandamentos, né? Deixa eu só projetar aqui os mandamentos da lei de Deus. Tá todo mundo vendo aí? Tá. Isso está no livro de vocês, aí na página que eu indiquei do livro, tá? Vocês vão acompanhando aqui também, aí pelo livro também, vocês vão anotando. Então, o tema de hoje é Moisés, Deus liberta e salva. O texto bíblico que nós vamos refletir hoje é do livro do Êxodo, capítulo 3, nos versículos de 1 a 15. Quantos mandamentos nós temos? 10. 10 mandamentos. Desses 10, quais nós lembramos? Alguém lembra de um? Ou dois? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro, né? Não tomar o seu santo nome em vão. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar os O que sábados. mais? Guardar os sábados, né? Os dias de guarda. Honrar Não pai. roubar, né? Honrar pai e mãe. Não cobiçar coisas alheias. Não desejar Não cobiçar as coisas ali. Não desejar a mulher do próximo. a mulher do próximo. O que mais? Não furtar. Não furtar, não é? Esses são os mandamentos. Tem outros, né? Nós vamos, ao longo aqui desse tema, nós vamos tocando nos mesmos e vamos também saber o porquê da sua existência e o que que Moisés, melhor dizendo, tem a ver com os 10 mandamentos, né? No último tema nós falamos sobre a fé, não foi isso? Tá lembrados? Lembradas? Sim. Quando a gente fala de fé, de quem nós lembramos? De quem nós estávamos falando no último encontro? Abraão. Abraão, né? Abraão, considerado o pai da fé, né? Pai da fé. O pai da nossa fé, não é? A nossa fé que nós temos é a fé de Abraão, não é? Então nós conhecemos a família de Abraão, que foi para a terra do Egito. Lá os descendentes de Jacó se tornaram escravos, não é isso? Do meio desse povo, né? Lá na terra, nas garras do faraó.
Deus escolheu alguém para coordenar a libertação, não é isso? E hoje, certo, nós vamos falar de Moisés. Mas antes, porém, nós vamos falar de um personagem que também está na Bíblia, que é José. Não é São José, tá? Esse é o José do Egito. Já ouviram falar do José do Egito? Já. Pois é, José do Egito, ele é um personagem importantíssimo, né? Isso, e ele foi vendido pelos seus próprios irmãos por comerciantes, né, que passavam na região e eles venderam José, né? Isso por causa de ciúmes, né? Por causa de inveja também. Então, José do Egito, Moisés, Mar Vermelho e os 10 Mandamentos, né? Mar Vermelho, que é uma região, que é uma parte do mar que é muito falada na Bíblia, né? Os textos bíblicos, desde o Antigo, como também no Novo Testamento com Jesus, se fala muito no Mar Vermelho, onde aconteciam as pescarias, Pedro pescava, os apóstolos pescavam, onde Jesus pegava o barco e atravessava e ia para o outro lado. Então, é um mar muito presente no texto bíblico e faz parte também da nossa história de fé. Então, aí no número 3, rezemos ao Senhor que se revela como presença amorosa em nossa vida. Vamos rezar todos juntos esta oração aí, ó, do número 3. Senhor, como Moisés, Moisés, coloco-me logo em agora mim, diante da sarça ardente do teu do teu amor amor, e abro e diante de abro ti diante de ti o a tapete da peixe minha da minha vida. vida. Aqui estou, Aqui estou com minha a minha fragilidade, fragilidade, pobreza, pobreza, minhas são sombras e sombras e luzes. luzes. Assim, Mesmo assim, confias confio em em mim mim e e me me chamas a chama, ouvir tua ouvindo voz voz. e caminhar contigo. Eu te agradeço por Agradeço por tanto tanto amor, amor que que em mim tudo, que que não queima em mim tudo que não é bom, afunda meu ser, fecunda meu ser com teu com teu Santo Santo Espírito, Espírito, para que minha para que minha pessoa e minha pessoa e minha vida vida sejam te sejam agradáveis. agradáveis. Assiste-me Assista em minhas minhas tristezas tristezas e e frustrações, frustrações. recebe Recebe minhas minhas alegrias alegrias e e realizações. realizações. Ajuda-me a Uma ser uma bênção. bênção para todos. Amém. Vamos agora para o texto, né, da Bíblia. Aqui fala que o catequista tem que ler, mas para a gente ser mais breve, né, não demorar muito, já vamos passar direto. Alguém de vocês pode ler. Eu vou pedir a Thaísa que leia o texto, tá? O Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 15. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chamada que saiu do meio a uma sarca. Moisés olhava, a sarca ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarca não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés, eis-me aqui. Respondeu ele: É Deus, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que encontras é uma terra santa. Eu sou, ajudou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó.
Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar. O Senhor disse: eu vi a aflição de que está no Egito. Eu ouvi os clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus passos. Desci para livrá-los e, e para fazê-los subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, para a terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os iteus, os amoreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Agora eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis que aqui um sinal de que sou eu que te envio quando tiveres tirando o povo do Egito. Servirei a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas, eles disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome. Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. Eu ajunto, eis como responderás aos israelitas, aquele que se chama: eu sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: assim falaram aos israelitas e já o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quem me envia para junto de vós, eis o meu nome para sempre. E é assim que me chamaram de geração em geração. Palavra do Senhor, Graças graças a a Deus. Deus. Muito bem, nós vimos aí esse início do capítulo 3, que é um capítulo que tem 22 versículos, é curto, né? Trata da vocação de Moisés, né? A vocação de Moisés. E agora nós vamos aqui com essas perguntinhas que tem aí no livro, está aqui projetada aqui, sendo compartilhada também. Vamos entender esse texto, né? Esse texto de 1 a 15 do capítulo 3 do Êxodo. Onde está Moisés nesse texto e em que ele trabalha? Vamos aí no início do texto, no versículo 1. O que Moisés estava fazendo mesmo? O que diz aí o versículo 1? O que Moisés estava fazendo? Apacentava os rebanhos. Apacentava, né, um rebanho. O Uhum. rebanho de Jetro. Quem era Jetro? Seu sogro. Era o sogro, não era? O sogro de Moisés, não é isso? Jetro era o sogro de Moisés. E Jetro era o quê? Era um sacerdote, não é isso? Sacerdote de Madiã, beleza? Então, Moisés, ele é o quê? Ele é um apacentador de
rebanho, ele era um apacentador de rebanho, juntamente com o seu sogro, mais especificamente, né? Ele cuidava do rebanho, não é, de animais que era propriedade do seu sogro, certo? Então veja, logo no início do texto, né, vai falando qual era o trabalho de Moisés, né? O trabalho de Moisés. Ele era apacentador de rebanho. O número 2. Como o Senhor aparece? Como é que o Senhor aparece a Moisés? Aí no texto. Um dia em que conduziram o rebanho para além do deserto, né? Chegou até a montanha de Deus, Horebe, né? O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio, né? Do meio a uma sarça, né? Ou seja, como o Senhor aparece a Moisés? Através de quê? De um anjo. De um anjo, né? De um anjo. E esse anjo, ele apareceu-lhe, né? Numa chama que saía do meio de uma sarça ardente. O que é uma sarça? É um fogo, né? É um fogo, é uma bola de fogo, podemos dizer assim, né? E de lá saía a voz do anjo, né? Ou seja, então Deus aparece a Moisés através, né, de um anjo e de um fogo, né, de um fogo chamado sarça, né, chamado sarça. Então veja, Moisés, onde que Moisés se encontra? Moisés se encontrava trabalhando, né? O trabalho dele era cuidar do rebanho, né? E num dia ele vai além, né? Vai distante, né? Ele vai distante, vai até o Monte Horebe. E lá acontece esse fenômeno com ele, né? A aparição de um anjo. Então vamos continuar o texto aí, né? Aí nós estamos aí no versículo 2, vamos para frente. E aí o que que aconteceu, né? O que Moisés disse? O Senhor apareceu através do anjo. O que disse Moisés? Moisés olhava, né? A sarça ardia, mas não se consumia, ou seja, o fogo estava presente ali, né? Mas não se consumia, ou seja, ele não ficava, ou seja, ficava permanentemente do jeito que estava. Era um fogo que levava Moisés a se admirar, não é? De como estava acontecendo aquele fogo. E ele olhava, certo? E aí o que Moisés fez? Quando viu aquele fogo, ele, aí no versículo 3, vou me aproximar, não é isso? Vou me aproximar, disse ele consigo mesmo, né? Ele estava sozinho, estava junto com o seu rebanho, viu aquele fenômeno, olhou, observou e viu que era um tipo de fogo que não se consumia, ou seja, estava ali, né, permanentemente, e ele consigo mesmo, eu vou olhar, vou observar, vou me aproximar, né, para saber o que que vai acontecer. Então, ele se aproxima para contemplar esse extraordinário espetáculo. Então, era um fogo muito bonito, né? Você vê uma tocha de fogo, ela não se consome, ela não apaga, mas ela fica permanente, né? Assim, um fogo bonito, né? E saber o porquê a sarça não se consome, né? Então, a preocupação de Moisés era para saber por que aquele fogo ele não se apaga, né? Ele está ali, assim, constante. Então ele se aproxima para ver aquele fenômeno. É isso aí no versículo, certo? Aí no versículo 3. Então, qual é a atitude de Moisés? Ele se aproxima para contemplar, não é, o espetáculo extraordinário e saber o porquê que aquele fogo ele não se consome, certo? E dando continuidade aí no versículo 4. Versículo 4. Vendo o Senhor
que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça, né? Então, quando ele se aproxima do fogo, não é? Ele escuta uma voz. O que a voz chama? Moisés, Moisés, Moisés. Moisés. E o que Abraão responde? Eis-me aqui. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, o que Deus fala a ele? No versículo 5 aí, Não te aproximes, não te aproximes daqui. Tira a sandália dos sandálias dos teus teus pés, pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. santa, né? Um lugar sagrado. Então, Deus chama o Moisés pelo nome, não é? Moisés, Moisés. E aquela voz saía de dentro do fogo, né? De dentro da sarça ardente. Procura visualizar na sua cabeça como é que era um fogo, né? Como é que era esse fogo, então? Visualiza uma tocha de fogo, assim, sabe? Para a gente acompanhar essa leitura, né? E aí, a resposta de Moisés é: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, né? E aí, Deus começa a conversar com Moisés, né? Aquela voz começa a conversar com Moisés. Pede para ele não se aproximar muito, né? E também, né, então, faz dois pedidos a Moisés. Primeiro, não se aproxime demais. Segundo, tire as suas sandálias dos pés. Por quê? Porque aquele lugar que Moisés estava pisando era uma terra santa, ou seja, uma terra sagrada. Ok? E aí, no versículo 6, não é isso? No versículo 6, diz assim: Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então, o que Deus faz então com Moisés? Ele se apresenta a Moisés, não é? Sabe quando a gente não conhece uma pessoa, né? Você chega na casa de alguém e aí tem uma pessoa lá que é desconhecida, aí a pessoa vai, olha, esse aqui é fulano, né? Então, Deus se apresenta a Moisés, olha, é, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Deus se apresenta para Moisés e diz quem ele é, não é? Diz quem ele é. Ou seja, é o Deus dos seus pais, né? Os Deus dos seus pais. Ok? Então vamos lá. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Então Moisés, depois que Deus se apresentou, Moisés vira o rosto, né? Sabe quando você fica assim meio que envergonhado, meio que tímido, tímida, né? Aí você vira o rosto, você não olha, não é? Você fica assim meio que desconcertado, desconcertada. Assim Moisés ficou diante de Deus, né? Aí no versículo 7, o Senhor disse, né? O Senhor disse: Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Então Deus, ele vem, conversa com Moisés e fala para Moisés o porquê que ele veio, né? Ele veio justamente porque ele viu, né? O verbo ver, né? Eu vi a aflição, não é? Ou seja, eu vi o sofrimento do povo, né? O sofrimento do meu povo que está no Egito, ou seja, o povo de Deus, ele se encontra lá no Egito, exilado, sendo escravizado pelo faraó. E Deus vê esse sofrimento e vai ao encontro deles. Através de quem? Através de Moisés, certo? Através de Moisés. Então vamos lá. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Então Deus estabelece um diálogo, uma conversa com Moisés, né?
Fala para Moisés, olha, eu vi o sofrimento, eu vi a aflição do meu povo, né? E aí, por causa disso, certo? Eu conheço os seus sofrimentos, ou seja, Deus diz a Abraão que conhece o sofrimento do seu povo. E para isso, e por causa disso, Deus desceu para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil, né? Uma terra, o que é uma terra fértil? Uma terra produtiva, né? Uma terra que produz, uma terra que dá vida, né? Que dá vida ao povo. E espaçosa, isto é, uma terra fértil, grande, uma terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra boa, uma terra abençoada, uma terra próspera, uma terra que dá vida para as pessoas, né, que estão sendo escravizadas. Lá onde habita quem? Os cananeus, os iteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, ou seja, era a terra desse povo, mas que agora passaria a ser a terra do povo de Deus, né? E aí continua no versículo 9: agora eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes faz os egípcios. Então Deus ouviu o clamor do povo, né? E aí Deus toma uma atitude, né? Qual é a atitude de Deus? Libertar o povo da escravidão do Egito, certo? Versículo 10. Vai, né? Agora Deus vai fazer o que com Moisés? Vai, manda, né? Vai. É um verbo, né? Vai. Vai, eu te envio a quem? Ao faraó. Quem era o faraó? O faraó era o governo do Egito, né? Aquele que estava escravizando o povo de Deus. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, que é meu povo. Certo? Então está aqui, Deus se apresenta a Moisés, Deus diz que escutou o clamor, o sofrimento do povo, né? Deus conversa com Moisés, Moisés escuta, e no final da conversa, Deus diz: agora eu quero que você seja o meu instrumento. Vai, eu vou te enviar para conversar com o faraó. Não é isso? E agora nós vamos escutar quem? Moisés, né? Depois que Moisés ouviu Deus, ouviu, né? Se deu conta que era Deus, ficou envergonhado, não é? E agora Moisés vai agir. O que Moisés vai dizer? Olha o versículo 11. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Então, qual é a atitude de Moisés? Né? O que Moisés, né? O Moisés, ele se coloca numa condição de inferior, ou seja, de que não tem poder para fazer aquilo, ou seja, não tem poder, não tem força para tirar o povo, os israelitas, do Egito, não é isso? Então, Moisés, ele se coloca numa condição de incapacidade, não é, através dessa pergunta. E aí, o que Deus fala para Moisés? Deus fala aí no versículo 12, ó. Eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Ou seja, Deus dá a sua palavra de firmeza, de confiança. Olha, eu estou aqui. Eu sou Deus e eu vou te enviar. Eu vou te enviar. Sou eu que vou te enviar para tirar o povo de Deus, não é, da escravidão. Não é isso? Então veja, então Deus, eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Ou seja, onde é que Moisés estava com Deus? Estava lá no monte Horebe, lá no monte, né?
certo? Esse fenômeno se deu lá no monte, Deus e, através da sarça ardente, e Moisés. Todo esse diálogo, toda essa incumbência se deu nessa região, certo? Então vamos lá. No versículo 13, o que Moisés vai responder a Deus de novo? Então Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que eles responderei se me perguntarem qual é o seu nome. Então Moisés, de novo, faz outra pergunta a Deus, né? Deus pergunta, ou melhor, Moisés pergunta a Deus: o que eu vou responder a esse povo se eles me perguntarem qual é o seu nome? Ou seja, Moisés chegar lá no povo de Israel e dizer: olha, eu vim da parte de Deus e eu vim para tirar vocês da escravidão. Com certeza o povo ia perguntar, não é? Olha, mas você veio de onde? Quem te mandou tirar nós aqui da escravidão? Né? Então Moisés ele fica preocupado, né? Porque certamente o povo não vai acreditar de imediato nele, né? Chega lá aquele homem, diz: olha, eu vim tirar vocês da escravidão. Aí o povo fica assim meio que, não é, desconfiado. E certamente o povo ia perguntar a ele: mas quem mandou você tirar nós daqui? Né? Então Moisés, preocupado com isso, ele vai responder, não é? Só um momento que tem alguém pedindo aqui para entrar. Só um momento aqui. O Cleito. Boa noite, Cleito. Olá, boa noite. Acabei de chegar Boa agora. noite. Tá certo. Estamos aqui no... Estamos aqui. Vamos lá então, não é? Nós estamos aqui, Cleito, analisando o texto do Êxodo que fala de Moisés, tá bom? Então veja, no versículo 13, abra aí a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo de 1 a 15. Abra também o seu livro, está aí na página 83 do livro, tá? Aí lá tem o capítulo e o versículo logo no início, tá? Então vamos lá então, voltando aqui. Então no versículo 13, Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhe disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhe responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Então Deus respondeu a Moisés. Deus disse assim: ó, eu sou aquele que sou. Então, se eles perguntarem meu nome, você vai responder isso: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderás aos israelitas: aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos israelitas: é Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, quem me envia para junto de vós. Esse é o meu nome para sempre. E é assim que me chamarão de geração em geração. Certo? Então veja como esse texto ele é rico, né? Que texto rico esse da vocação de Moisés. É o chamado de Deus a Moisés, não é? É o chamado. Então, Deus chama Moisés para fazer o quê? Thaísa, Vanessa, Deus chama Moisés para fazer o quê?
para... Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então veja, nós analisamos aí o texto, não é isso? Vamos para frente aqui. Se vemos... Aí na página do livro, página 85. O que a palavra nos diz? Leitor 1. Quem faz a leitura aí? Número... Eu leio. José foi o 11º filho de Jacó. Ele nasceu quando seu pai já era idoso. Jacó tinha um carinho especial pelo filho. A atenção que ele recebia do pai despertou o ciúme dos irmãos, que resolveram vender José como escravo a viajantes que estavam passando. Os seus irmãos disseram ao pai que José tinha morrido. Leitor 2. Então a Vanessa, dá um clique aí na tela do seu celular, Vanessa, e veja no botãozinho que tem o microfone, que ele está mutado. Então, Vanessa, ou Thaísa, lê para nós. José acabou indo parar no Egito, onde se tornou um escravo, mas logo ficou conhecido por sua inteligência. José foi a única pessoa que conseguiu decifrar o significado de um sonho do faraó. Por isso, agradou o rei. Isso. Enquanto isso, na terra onde vivia o pai e os irmãos de José, houve uma grande seca e muita fome. Os filhos de Jacó foram ao Egito e lá encontraram José, que havia se tornado vice-rei do Egito. Ao ver seus irmãos, José não quis vingar-se, preferiu perdoar e acolher a família. Daquele momento em diante, a grande família de Jacó, formada pelos 11 irmãos de José, foi morar no Egito. Tiveram muitos filhos, mas nunca se misturaram realmente com o povo egípcio. Nunca perderam seus costumes, seu idioma e, sobretudo, seu amor pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O povo de Israel vivia em paz no Egito até que, depois da morte de José, subiu ao trono Faraó Ramsés. Ele não gostava do povo da família de José e transformou todos os seus membros em escravos. Então vejam, gente, olha, a história de José do Egito é que um irmão vendeu ele, né, para uns comerciantes que passavam na região, vendeu, e acabou que José foi esbarrar no Egito, né? Lá ele cresceu, né? Lá ele cresceu, ele se tornou uma pessoa importante no Egito, porque ele conseguiu decifrar um sonho do faraó que ninguém mais conseguiu, né? Então o faraó gostou muito dele, tanto é que o faraó fez com que ele se tornasse né, vice-governador, vice-rei do Egito. Então ele se tornou uma pessoa muito grande. Um irmão que foi vendido pelos outros, pelo outro irmão, né, pelos outros irmãos, foi vendido por causa de ciúme, de briga, né, de rixas, não é? Os irmãos achariam que faziam uma coisa boa vendendo ele, né? Acabou que aconteceu algo inesperado, né? Então, quando os irmãos, pela questão de crise, de fome, de seca na região que eles moravam, eles vão esbarrar no Egito. E quando chega no Egito, quem que eles encontram? O irmão, né, que eles venderam, e era uma pessoa muito importante no Egito, né? Era vice-governador do Egito. Então, eles ficaram assim. O José era um homem de coração bom, não é? Era um homem de coração bom. Mesmo sabendo a maldade que os irmãos fizeram com ele, mas José não fez nada com seus irmãos. Né?
Leitor 3. Vanessa, já tem como você ler? Tem. Pode Ok. ler? Pode. Ao perceber que a população dos realistas continuava aumentando, o faraó mandou seus soldados atirarem no rio todos os meninos recém-nascidos daquele povo. Para salvar o seu bebê, uma mãe colocou o menino no cestinho e pôs para boiar no rio. Quando a filha do faraó encontrou o bebê, acabou adotando o menino e ele recebeu o nome de Moisés. Quer dizer, salvo das águas. Moisés cresceu e foi educado na corte do faraó. Número 11, leitor 2. Certo dia, Moisés, já adulto, viu um soldado egípcio batendo num hebreu. Moisés agiu e acabou matando o agressor. Teve então que fugir para o deserto. Ali, enquanto trabalhava cuidando de ovelhas, viu um pequeno arbusto em chamas. Era a sarça ardente, uma pequena planta que curiosamente o fogo não consumia. Do meio das chamas, a voz de Deus disse a Moisés: Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu grito provocado por aqueles que o escravizam. Sim, eu reconheci seu sofrimento e desci para livrá-los das mãos dos egípcios e conduzi-los a uma terra fértil e rica. Moisés, vai, eu te envio para tirar o meu povo do Egito. Moisés respondeu: Mas quem sou eu para fazer isto? Eu não estou preparado, não vão ouvir-me. E o Senhor falou: Eu estarei contigo e te ensinarei o que dizer. Leitor 1, número 13. Deus queria que ele convencesse o faraó a deixar o povo hebreu partir do Egito. Moisés foi falar com o faraó, mas ele se recusou a dar-lhe a liberdade. Então surgiram 10 pragas contra o Egito como sinal contra o faraó, a final de conquistar a liberdade com a força de Deus. Nem assim o faraó mudou de opinião. Enfim, orientado por Deus, Moisés organizou o povo para fugir da escravidão do Egito. Leitor 2. Número 14. Na noite Vanessa. da fuga do Egito, cada família matou um cordeiro e com sangue fez marcas nas portas. Nas casas marcadas, naquela noite, a morte não entrou, passou adiante. Porém, em todas as casas egípcias morreu um primogênito. O povo comeu a carne do cordeiro para ter força durante a fuga. À meia-noite, correram para o Mar Vermelho, que recuou para que eles pudessem passar e sair do Egito. Essa saída foi uma passagem da escravidão para a liberdade. Depois da libertação do Mar Vermelho, os hebreus precisaram passar pelo deserto para chegar à terra prometida. O caminho era longo, a terra seca e o sol muito forte. Caminhando pelo deserto, o povo chegou ao Monte Sinai, onde acamparam. Moisés subiu ao monte e lá Deus lhe indicou 10 mandamentos a serem seguidos para garantir a paz e a felicidade no meio do povo. Moisés desceu do monte e contou ao povo que Deus lhe dissera. E o povo respondeu: Queremos obedecer somente a Deus. Moisés então disse a Deus que o povo aceitava fazer uma aliança, um compromisso de fidelidade a Deus. Deus confirmou a aliança com o povo e deu a ele uma lei que ficou gravada numa pedra chamada Decálogo, isto é, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos constituem a lei do povo de Deus. O povo ficou durante 40 anos acampado no deserto. Vamos recordar os fatos que marcaram a trajetória da família de Jacó, Israel, né? Desde sua chegada ao Egito até o tempo do deserto no Sinai.
Por quais etapas eles passaram? Vamos fazer aqui uma lembrança, né? Então veja, o povo de Deus, né, era escravo na terra do Egito, eles foram exilados, não é isso? Eles certamente foram exilados pelo Egito por desobediência a Deus, né? Ficaram muito tempo exilados no Egito, certo? Depois vem Moisés, depois vem José, não é? Que foi vendido, e nessa venda de José ele vai esbarrar no Egito, não é isso? Se torna vice-governador do Egito, não é isso? Depois ele morre, não é? Depois acontece uma, uma saída do governo, assume outro faraó, e esse faraó não gosta do povo hebreu e torna o povo hebreu um povo escravo, né? E aí, depois vai nascer Moisés, né? Moisés nasce, Moisés, ele não é querido, é jogado nas águas do rio Nilo, não é? Dentro de um cueirozinho, né? Desses que a gente compra para colocar criança, né? Naquela época era diferente, não era igual a que tem hoje. E aí Moisés é achado pela filha do faraó, dentro das águas do rio Nilo. E aí a filha do faraó pega-o, leva e cria ele no palácio, né? Olha só o projeto de Deus aí agindo, né? Moisés, que era um hebreu, era filho de hebreu, não é isso? É achado pela filha do faraó, a filha do faraó leva-o para ser criado, certo? Mas a filha mente para o faraó e diz que ele não é filho de hebreu, porque né, se a filha falasse para o pai que ele era um hebreu, certamente ele não queria, né? Não aceitaria criar, certo? Criar aquele menino que foi achado. E aí a filha mente para o pai, né? Não diz a verdade quem era de fato aquela criança. E Moisés cresce, né? Moisés cresce no palácio, mas Moisés ele nunca esquece o seu povo, né? Nunca esquece o seu povo. E aí a coisa acontece quando Moisés vê, não é, um soldado, né, um guarda batendo num hebreu, ou seja, batendo em um do seu povo. Moisés vê aquilo e parte para cima também, não é? Moisés não aguenta ver um dos seus sendo, né, massacrado, pisoteado, né? Então Moisés parte para cima também para defender. E depois aí vai acontecer o episódio, né, do encontro de Moisés lá no pastoreio, lá no cuidado com o rebanho, lá no pasto, né? Lá dentro das montanhas, em cima das montanhas, nas regiões onde se criavam os animais, há esse acontecimento de Moisés encontrar Deus, né, através da sarça ardente. E aí, essa conversa com Deus, né, Deus pede que ele liberte o seu povo da escravidão do Egito. Isso. E aí Moisés faz isso, né? Moisés faz todo o processo, tenta convencer o faraó, mas não dá jeito, né? E aí que vem a história das pragas do Egito, as 7 pragas do Egito, não é isso? Que também está no texto, okay? Que era um meio que Deus usou para que pudesse ser um meio de facilitar a fuga, a saída do povo hebreu, né, daquele lugar, para que eles pudessem sair. E assim aconteceu, né? Moisés, com a ajuda, o auxílio de Deus, porque lembra lá no texto bíblico, que Deus falou para Moisés, vai, eu te envio, eu vou estar contigo, eu vou te ajudar a fazer esse processo. Né? Mesmo Moisés não acreditando, né, questionando, perguntando como é que isso ia acontecer e tal, Deus diz, olha, eu vou estar contigo, você não vai fazer nada sozinho, tudo que você fará terá o meu auxílio. Não é isso? E aí, certo? Moisés consegue tirar o povo do Egito, foge, né?
os soldados do faraó correm atrás, né, conseguem ir para matar todos os hebreus, e acontece o fenômeno da abertura do Mar Vermelho, né, e aí ele chega ao monte, juntamente com o povo, e lá ele recebe o decálogo, que é a lei dos 10 mandamentos. Moisés, outra vez, volta a conversar com Moisés, e aí estabelece os 10 mandamentos. Moisés vai, fala com o povo, e o povo aceita aquela lei de Deus. O povo diz que vai obedecer aquela lei, que é os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos é para a felicidade do povo de Deus. Se obedecerem esses 10 mandamentos, o povo será feliz e viverá em paz, isto é, viverá numa realidade sem escravidão, certo? Então veja que isso é a história do povo de Deus, é os primeiros fatos da história do povo de Deus. E quem é Moisés nessa história? Hum? Qual é a importância de Moisés nessa história? Ele foi a pessoa que meio que apresentou os mandamentos, o que Deus queria Isso, para né? o povo, né? Moisés foi uma peça fundamental. Na verdade, podemos dizer que Moisés foi o escolhido de Deus, o ungido de Deus para fazer esse trabalho, né? Para fazer essa libertação do povo. E a partir disso, Moisés ele consegue, né, fazer toda essa caminhada do Egito à Terra Prometida, né? Do Egito à Terra Prometida, que é a terra onde corre leite e mel. Aquilo que Deus falou na conversa da sacerdente. Vou tirar o meu povo da escravidão e vou mandar para a terra dos jebuseus, dos fariseus, dos heveus, lá uma terra rica, fértil, onde terá leite e mel, ou seja, uma terra boa, uma terra de paz, uma terra de abundância. Então Moisés ele se torna, além de tirar o povo do Egito, ele se torna o condutor, daquele que conduz o povo da terra do Egito, da terra da escravidão, à terra da liberdade. E aí, nesse processo, recebe as leis que o povo vão orientar suas vidas através dessa lei, não é isso? Que é os 10 mandamentos, que nós temos eles até hoje na nossa vida, né? Muito embora, veja, quando nós estamos no Evangelho, no Novo Testamento, o que Jesus fez com os 10 mandamentos? Reduziu ele em 2, não é? Isso. Lá com Jesus Cristo, os 10 mandamentos, eles foram reduzidos a 2. Não que Jesus eliminou os 10 mandamentos, Jesus não fez isso. Mas Jesus disse, olha, se obedeceres 2 mandamentos, você obedecerá a todos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Aí Jesus fala, né? Nós vamos ver isso depois, lá na frente. Se vocês cumprirem e observar esses 2 mandamentos, vocês cumprirão toda a lei de Deus. É isso? Mas lá no Antigo Testamento nós temos os 10 mandamentos, que foram escritos em tábuas de pedra, né? Os decálogos, 10, não é isso? Que é os mandamentos que foi justamente para que o povo de Deus não mais voltasse a cair na escravidão, obedecesse aquelas leis, cumprisse aquelas regras, né? Então Moisés ele foi encarregado dessa responsabilidade, não é? Desse diálogo, Moisés ele era o intermediário entre o povo e Deus, é isso, entre o povo e Deus, certo? Então Moisés ele era essa figura importantíssima na história de salvação e de liberdade do povo de Deus. Por isso Moisés é uma grande figura, né? É uma pessoa que nós devemos conhecer muito bem a sua história, né? Porque a sua história faz parte da história de salvação do povo de Deus, né? A história de salvação do povo de Deus, certo? No Certo. número 17 aí, ó, o que a igreja ensina do catecismo da Igreja Católica, nos números de 2056 e 2057. Quem lê para nós aí?
A palavra decálogo significa literalmente 10 palavras. Deus revelou as suas 10 palavras a seu povo no Monte Sagrado. São palavras de Deus de modo iminente. O decálogo deve ser entendido em primeiro lugar no contexto do Êxodo, que é o grande acontecimento libertador de Deus no centro da antiga aliança, formulados como mandamentos negativos, proibições, ou a maneira de mandamentos positivos, como honra teu pai e tua mãe. As 10 palavras indicam a condição de uma vida liberta da escravidão do pecado. O decálogo é um caminho de vida. Se amares teu Deus, se andares em seus caminhos, se observares seus mandamentos, suas leis e suas normas, viverás e te multiplicarás. Isso, né? Então, esse aqui é um aprofundamento do Catecismo da Igreja Católica. Fala sobre a importância e o significado dos 10 mandamentos. E aqui embaixo, aí nós temos, no número 18, procuremos conhecer e memorizar os 10 mandamentos. Observemos os 3 primeiros, se referem ao amor a Deus, e os 7 restantes se relacionam ao amor ao próximo. Não é isso? Então, veja, aqui eu tenho os 10, né, que nós falamos, o número 1, o número 2 e o número 3, né, são os 3 mandamentos que se referem ao amor a quem? O amor a Deus. Por isso, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, não é? 2, não tomar seu santo nome em vão. Nome de quem? Nome de Deus, né? Não é pronunciar o nome de Deus em vão. Ou seja, pronunciar o nome de Deus quando verdadeiramente você tem que pronunciar. Porque senão você comete um erro. E o número 3, guardar domingos e festas. Claro que aqui teve uma modificação, tá? Porque naquele tempo era guardar não o domingo, mas era guardar os sábados, certo? No Antigo Testamento, o domingo, o sábado, para eles era como é o domingo para nós, né? É o dia de oração, de jejum, de esmola, de adoração a Deus. E para nós do Novo Testamento, é o domingo, né? Por isso que está escrito aí no número 3, guardar domingos e festas. Mas no tempo de Moisés não era o domingo, era o sábado, não é isso? A gente tem que fazer essa diferença. E aí, ó, o número 4, o número 5, o número 6, o número 7, o 8, o 9 e o 10 são todos mandamentos que se referem a amar quem? O próximo. Amar o próximo, não é isso? Ó, honrar pai e mãe. Quem é o nosso pai e nossa mãe? É o nosso próximo, né? Não matar, quando a gente mata, mata o nosso próximo. Não pecar contra a castidade, né? Isso aqui é um ato que você pratica com o outro. Não furtar, quando você rouba o outro. Não levantar falso testemunho, ou seja, quando você fala mal de alguém, quando você mente de outra pessoa, não é? Você está ferindo aquele próximo, que é a pessoa, o teu semelhante, o nosso semelhante. Então você está ferindo uma pessoa. Não desejar a mulher ou homem do próximo, ou seja, isso aqui é uma ação que você comete também com o outro, com a outra. E não cobiçar as coisas alheias, ou seja, não cobiçar aquilo que o outro tem, não desejar aquilo que o outro tem, também é as coisas de outra pessoa. Tá vendo? O que Jesus fez? Nós vamos ver depois. Jesus pegou, sintetizou o 1, o 2 e o 3. Amar a Deus sobre todas as coisas. E depois, o que ele fez com os outros 7 mandamentos? Ele sintetizou em um: amar o próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você honra pai e mãe, você não mata, você não peca contra a castidade, você não rouba, você não fala, você não mente, você não levanta falso testemunho, você não deseja a mulher ou o homem do próximo, e você também não deseja as coisas alheias, né? Olha como Jesus, ele é sábio também, né? Então, olha, não precisa você ficar aí com 10 mandamentos. Basta você pegar 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, você já respeita a Deus naquilo que ele é em dignidade e poder. E depois, o próximo, que é as pessoas que convivem com a gente, no nosso meio, amar o próximo como a nós mesmos. Pronto.
Se você fizer isso, você está vivenciando os 10 mandamentos, certo? Olha que Jesus, ele é um homem prático, né? Foi muito prático em relação aos mandamentos, certo? Mas ele não eliminou os 10 mandamentos, tá bom? É bom que isso fique claro. Ah, os 10 mandamentos, eles não podem mais ser rezados, decorados. Não, não é isso. Eles podem, né? Eles podem. Tanto é que pede para a gente decorá-los, né? Colocar na mente aí os 10 mandamentos, tá certo? Rezemos a partir da oração que Moisés dirige a Deus, suplicando perdão ao pedir o favor divino. Vamos rezar o número 20 aí, já partindo para o nosso final, né, do nosso encontro de hoje. Vamos rezar juntos. Senhor, como Moisés, teu servo, sentimos que podemos contar com teu favor e por isso te pedimos, caminha conosco, como o povo do antigo Israel. Eu, muitas Muitas vezes também temos cabeça dura e por isso perdoa nossas culpas e nossos pecados. Conduz Conduz nossa vida para a felicidade que só se completa em Ti. Ensina-nos a acolher os Teus mandamentos, que são verdade e vida. Dá-nos Tua paz e Tua bênção. Amém. Amém. Ótimo. Veja aí no livro de vocês, a palavra faz viver. O que nós vamos fazer aí? Vanessa, sobretudo Vanessa, né? Que não pode participar do presencial. Veja no livro seu aí, o número 21. O que você vai fazer? Você vai ler o livro do Êxodo, no capítulo 20, versículos de 1 a 25. Isso, tá no seu livro, tá? Aham. Tá. Capítulo 20, versículo de 1 a 21. 21. A Vanessa e os outros, né, que está só no online também vai fazer isso, né, pegar a sua Bíblia e vai meditar sobre os mandamentos dados por Moisés. E o que você vai fazer? Você, quando você estiver lendo esse texto do Êxodo, estiver lendo, e aquilo que lhe chamar a atenção, você anota, tá? Pega o caderninho, caneta, e anote aquilo que mais lhe chamar a atenção, tá bom? Uhum. Então você vai anotar direitinho na hora que você estiver lendo, pode ser, né, qualquer momento aí, à noite, qualquer momento que você achar que pode fazer, né? Procure um lugar silencioso, um lugar tranquilo, né, e faça essa meditação sobre os 10 mandamentos aí do Êxodo 20, no versículos de 1 a 21. E o convite para nós é memorizar os 10 mandamentos aí no número 22, tá bom? Memorizar. Vamos procurar ter ele na cabeça, né? Na cabeça e no coração. Decor, né? Ok? E aí, para nós, antigamente, o sábado era o dia santo. Hoje, para nós, cristãos, da nova aliança, né? Da aliança com Jesus Cristo, o domingo santo para nós é o domingo, né? O dia santo, melhor dizendo, é o domingo, certo? É o dia santo, é o dia que Jesus ressuscitou, tá bem? Por isso que para nós estamos aí se preparando para receber os sacramentos, participar da missa aos domingos é fundamental, é indispensável, né? Para nós. Para mim, que sou catequista, para vocês que são catequizandos, que estão se preparando para os sacramentos da igreja, participar da missa aos domingos é fundamental, tá? Por quê? Porque o domingo ele é santo para nós. Ele é santo. A catequese dominical, através da Santa Missa, para nós ela é indispensável, tá bem? Então, vamos encerrar o encontro de hoje com essas tarefinhas, tá bom?
Vanessa, depois quando estiver lendo o Êxodo, né, no capítulo 20, aquilo que ele chamar a atenção, você anota, tá bom? Tira foto e manda para mim no meu Zap, tá bom? Tá Então, bem. aqui eu vou ter uma pastazinha das atividades de você, né, sobretudo de você que está no online. Os outros é porque perde um encontro, por motivos ou outros, no presencial, né? Aí ele tem como recuperar aqui no online, tá? Mas os outros são presenciais.